Meus irmãos, antes de nós lermos o texto da nossa reflexão nessa ocasião, só rememoramos que nós temos estudado em alguns momentos, o decálogo, os 10 mandamentos. Na verdade, nós já estamos há meses a estudar e até a última ocasião nós tivemos a nos deter no 4º mandamento, a nos dirigirmos. E hoje, e a partir de hoje, nós vamos para a segunda tábua da lei. A primeira diz respeito ao aquilo que Deus requer de nós, como nós devemos relacionar com o nosso Deus. E a segunda tábua são os últimos 6 mandamentos, aí de Êxodo 20, verso 12 até o 17. Então tratam 6 mandamentos, que diz respeito a nós diretamente. Então eu peço que os irmãos abram o texto de vamos ler por ele aqui, primeiramente Êxodo, esse é o capítulo número 20. Êxodo 20, depois nós vamos a Deuteronômio. Mas Êxodo 20, assim nos fala a palavra do Senhor, no verso número 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Agora abra lá em Deuteronômio, o capítulo número 5, verso de número 16. 5, verso de número 16. Onde a palavra também está a falar este mesmo mandamento, com as seguintes palavras: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai, nós amamos o Senhor com todas as nossas limitações, com o pecado com o qual nós lutamos dia após dia, Deus. Nossa natureza pecaminosa é verdade, ó Deus, regenerada em Cristo, que está no processo de santificação. Por isso mesmo nós estamos nessa luta contra o pecado cada dia, Senhor. Obrigado pela habitação do Espírito em nós. Obrigado, ó Deus bendito, pela tua palavra e porque o teu Santo Espírito ilumina o entendimento do teu povo para compreender a tua lei, que é santa, boa e agradável, Deus. Quando carecemos de ti, ó Deus, de compreensão, de convencimento, de ter uma vida transformada, Deus, pela tua palavra, para viver em conformidade com ela, Deus, porque isso te é agradável. Então, ó Deus, nós suplicamos-te que nos ajude. Obrigado pela pessoa do teu Filho Jesus, porque ele veio a este mundo e viveu a tua palavra na perfeição, ó Deus, cumprindo cada um daqueles mandamentos, destes mandamentos do Senhor, na sua inteireza, de forma perfeita. Obrigado, Deus, pela pessoa do nosso Redentor, que nos deu nova vida para amarmos a tua lei, Deus. Temos prazer nela. Aceita a nossa gratidão, Deus, e nos ensina nesta hora que nós te suplicamos, ó Pai, no nome do nosso Redentor Jesus. Amém. Que desafio esse texto, mesmo, essa declaração que nós acabamos de ler. Que desafio para uma era. Sempre foi, mas hoje parece que esse desafio é tão gritante, não é? Falar de honra aos pais, honrar o pai e a mãe. É uma época que desvaloriza a autoridade. Daí o grande desafio. Pais são desprezados, professores são desrespeitados, líderes são ridicularizados,
O dia do Senhor é tratado como qualquer outro, como se fosse banal. Essa crise mesmo de autoridade não é um simples problema social, espalhado aí para todo canto que nós vemos. Isso é problema de ordem espiritual. Deus, meus irmãos, em sua perfeita sabedoria, Ele colocou no centro dos 10 mandamentos do Decálogo um princípio que sustenta a ordem social, que sustenta a ordem religiosa, a religiosidade, a religião. Diz o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Há muito que se dizer sobre isso, meus irmãos. E nós vamos por etapas, não é? Vamos por etapas. Então, o 5º mandamento, ele não é apenas um dever familiar. Ele é o alicerce de uma vida piedosa, da ordem do lar e da estabilidade da sociedade. Ele vai mais do que a nossa simples casa. É mais do que isso. Ele revela para nós acerca do nosso temor a Deus. Estabelece para nós responsabilidades mútuas entre pais e filhos, filhos e pais. É interessante que esse mandamento ele é direto para todos nós aqui. Nem todos aqui são pais, mas todos nós somos filhos. Então os filhos devem honrar seus pais, mas os pais também devem ser exemplos de piedade, conduzindo sua família em santidade e de forma especial com o anterior mandamento, com o dia do Senhor. Nós veremos isso. Nós veremos, meus irmãos, que honrar os pais é reconhecer a ordem que Deus dá para a família, para a sociedade, como obediência ao próprio Deus, obediência ao próprio Senhor. Então nós vamos começar aqui percebendo que a Escritura nos ensina sobre honrar, muito objetivamente falando. Honrar, meus irmãos, é mais do que obedecer. Honrar é dar dignidade. Quando nós lemos aí no texto, honra teu pai e tua mãe, o verbo honrar, o hebraico ele dá a ideia de dar peso, entregar peso, ou seja, dar valor, dar dignidade, tratar com importância, com grande valor. Então não se trata apenas de ações externas, exteriores, que fazem parte dessa honra, mas se trata já de como nós dispomos a nossa mente e o nosso coração, ou seja, da nossa atitude interior para com o outro, que são os nossos pais, as autoridades que temos sobre nós. Ela inclui obediência, mas é também respeito, é também gratidão, é também cuidado, mesmo na velhice, mesmo quando nossos pais já estão sem raciocinar direito, estão já velhinhos, precisam de respeito. A honra é devida, meus irmãos, mesmo quando os pais são imperfeitos, e são, todos somos. Por quê? Porque o mandamento, meus irmãos, não está baseado nos méritos dos pais, está baseado na ordem de Deus. É Deus que determina isso. Então, a respeito de quem ou de como são os nossos pais. Então, filhos, ou seja, todos nós aqui. Honrar não é apenas você falar de amor pelos pais, ou de sentir amor pelos pais. Tem a ver só com sentimentalidade. É agir com respeito para com eles, mesmo quando há dificuldades em casa. Aliás, mesmo quando há diferenças na casa. Necessariamente não pensamos como os nossos pais pensam. Então, honrar, o que é? Em poucas palavras, é atribuir dignidade, importância, valor aos nossos pais. Mas essa honra, meus irmãos, não é um valor isolado. Você que, vamos prestar muita atenção nisso. O livro de Levítico, ele mostra que honrar os pais está diretamente ligado à santidade do povo de Deus. Das piadas.
a Escritura em Levítico, capítulo de número 19. Eu leio aqui do verso 1 até o verso 4. Você vai observar como esse texto nos ensina que a honra aos pais sustenta a ordem familiar e a santidade individual de cada um de nós. A honra aos pais sustenta a ordem familiar e a santidade. Aprendemos isso aqui em Levítico. Quando o quinto mandamento é mencionado, observe só, verso 1 até o 4 diz assim, capítulo 19, do 1 ao 4. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santo sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus, insiste. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. ênfase sobre ênfase no senhorio de Deus, o nosso Deus. Então esses versos, meus irmãos, eles estão a ligar o mandamento quinto sobre os pais com vários mandamentos sobre Deus. Ele ligou a segunda tábua com a primeira. Os 4 primeiros mandamentos que nós vimos estão ligados agora ao quinto mandamento. Não só, mas especificamente agora ao quinto mandamento. Observe aí o verso 2 e 3, que ele liga o mandamento de honrar ao pai e à mãe ao mandamento do sábado, ou seja, da guarda do dia do Senhor. Eles estão ligados. E também ligados à santidade, à vida santificada, separada. Porque Deus é santo, Ele quer que seu povo seja santo. Uma pergunta: como a santidade é demonstrada aqui nesse texto? Ela é demonstrada na obediência ao quinto mandamento. Ela começa dentro de casa, na honra que os filhos atribuem aos seus pais. Ali começa, ou é demonstrada, uma vida santificada, quando nós respeitamos e atribuímos valor aos nossos pais. Então, santidade não é uma coisa de uma piedade popular, de uma piedade estranha a ordens. Não, ela está ligada ao mandamento do Senhor. Ela está ligada a deveres. Ela está ligada a responsabilidades, a ter atitude e a fazer certas coisas. E no caso concreto, os ensinos aqui de Levítico honrar os nossos pais. É ali, é no lar que nós aprendemos sobre santificação. E é onde nós aprendemos a temer a Deus. Nós vamos falar mais sobre esse temor a Deus. Então a santidade de vida começa dentro da nossa casa. Ela é expressa também na obediência ao ensino daquilo que o próprio Deus nos deu nesse mandamento, que é a guarda do sábado, a guarda do dia do Senhor. Nós já sabemos que no Novo Testamento a igreja passou a guardar o domingo, o dia do Senhor. Então os pais, eles não apenas devem ser honrados por seus filhos, mas eles mesmos são chamados a dar exemplo de piedade, de santidade, e ajudar os seus filhos a levar uma vida de santidade, e especialmente nesse texto, a guarda do dia do Senhor. Então, pais, observem isso. Pais que não honram o dia do Senhor, ao exigirem honra dos seus filhos, tornam-se incoerentes, inconsistentes, quebram a autoridade espiritual que ele mesmo deveria exercer sobre os seus filhos, que o próprio pai quebra a ordem que Deus lhe deu. Então, observe, meus irmãos, uma geração que desonra seus pais acabará também por desprezar o próprio Deus e facilmente desprezará o próximo. Honra aos pais, meus irmãos, sustenta a ordem familiar, sustenta a nossa santidade, contribui para a nossa santificação. Então, dessa ligação entre
honra e santidade, surge uma responsabilidade muito especial na Escritura acerca disso, acerca do quinto mandamento. Os pais não apenas devem ser honrados, como nos diz o texto, mas eles também devem conduzir seus filhos na santificação relativamente ao dia do Senhor. Observe a ênfase que a Escritura vai dar aqui, eu volto a Êxodo e Levítico. Nós vamos associar esses dois textos. Nós aprendemos na intersecção dos dois textos, Levítico 19, nós vamos destacar um ponto, em Êxodo 20, que o dever dos pais é conduzir a casa em piedade, e de forma especial no dia do Senhor. Não podemos esquecer do dia do Senhor. Lembre-te do dia do Senhor, lembre-te de sábado cada um santificado. Observe então, Levítico 19:3, nos diz assim: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então aqui a associação do mandamento relativamente aos pais e relativamente à guarda do dia do Senhor. Agora vá a Êxodo, quando fala especificamente da guarda do dia do Senhor. Êxodo 20, verso 8 até o 12, que liga os mandamentos então. Êxodo 20, verso 8 até o 12, assim: lembre-te do dia do sábado para você santificar. E agora vem mais informação, vem mais instrução. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha. Já vamos sentindo aqui a responsabilidade dos pais relativamente aos seus filhos, que devem honra aos seus pais. Nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, agora acrescenta: honra teu pai, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus, teu Deus te dá. Então, meus irmãos, esse mandamento deixa claro aqui que as autoridades do lar têm responsabilidade sobre aqueles que estão debaixo do seu cuidado. Objetivamente falando, os pais, eles têm responsabilidade para com seus filhos. Mas segura esse facto por um pouco. É importante perceber que quando o texto fala de pais, o pais aqui, nós falamos isso lá no início, quando começamos a estudar os mandamentos, ele tem um sentido lato. Não fala só de pais, objetivamente falando, meu pai e minha mãe, mas de todos aqueles que são ordenados por Deus como autoridades legítimas. Então nós vamos ter tempo para observar que toda autoridade constituída está dentro dessa classe nomeada de pais. Então pais aqui é um sentido lato. Então significa na prática, meus irmãos, que todas as autoridades devem dar atenção ao dia do Senhor, para que aqueles que estão sujeitos à sua autoridade usufruam do dia do Senhor. Eu sei, nós sabemos que as coisas não são assim no dia a dia, mas isso não invalida a orientação da Escritura. Os pais devem garantir, meus irmãos, que a sua própria família tenha descanso. É responsabilidade do pai e da mãe. Ou seja, se os pais têm não somente os filhos, mas têm outras pessoas debaixo da sua autoridade, é dever dos pais contribuir, facilitar, para que aqueles que estão debaixo dessa sua autoridade usufruam do dia do Senhor. Essa é a orientação da Escritura. Então, isso exige, obviamente, ensino, disciplina, dar exemplo com a própria vida. Então, autoridades, meus irmãos, sobretudo as cristãs, elas devem propiciar, facilitar, dar condições para que aqueles que estão debaixo da sua jurisdição
E agora, de forma muito especial, aqueles que são senhores, no sentido mais... estou aqui a usar senhores no sentido mais do Novo Testamento, não do Antigo, mas aqueles que são patrões, não é? São crentes, deveriam ter maior cuidado com isso. E lembrar que Deus lhes deu uma grande responsabilidade em relação àqueles que estão debaixo da sua jurisdição. E o mandamento para todos é que nós guardemos o dia do Senhor. E que nós tenhamos dia de descanso. Eu sei como nós lutamos com isso. Porque muitos dos que estão aqui hoje mesmo trabalham num dia que eles sabem que nós somos orientados a descansar. E nós precisamos sustentar a vida. Vivemos uma luta constante. Então, olha a responsabilidade daqueles que são líderes, daqueles que estão sob autoridade. Então, meus irmãos, pais, atentem. Um pai que fica a gastar, tem a prática de gastar o dia do Senhor com outros compromissos e despreza o dia do Senhor, ele acaba por ensinar seus filhos a desonrar a Deus, a desonrar o próprio mandamento que eles deveriam proteger. Atentem, pais, assim, se os pais agem desta forma que eu acabei de mencionar, os pais estão a preparar seus filhos para agirem contra os próprios pais. Se os pais não ensinam seus filhos a amarem o dia do Senhor, a guardarem o dia do Senhor, a perceber a importância da própria Escritura, dos mandamentos, isso por implicação ensina ao filho que também os filhos não devem honrar os seus pais. Se eu não honro aquele que é maior, o que está embaixo, cedo ou tarde, será também desonrado. É simples. A responsabilidade dos pais, meus irmãos, e das autoridades se justifica ainda mais quando a gente observa. Isso é difícil de a gente perceber. Não é difícil perceber, é fácil perceber. É doído perceber o que eu vou dizer agora. É doído perceber. Quando a sociedade despreza a estrutura que Deus estabeleceu, a sociedade sofre. E por que eu digo que é difícil? Porque nós sentimos agora mesmo um sofrimento na sociedade, de modo geral, por um desprezo à estrutura que Deus estabeleceu para a família e para a sociedade. Livro de Êxodo e de Levítico, meus irmãos, Jesus mostra o que acontece quando a honra aos pais é removida. A honra aos pais funciona como um fundamento da ordem social, a começar pela família. Sustenta. Quando você tira, perde-se a sustentação. Então a ordem social passa a arruinar-se, a ruir. Meus irmãos, observe os 10 mandamentos. Nós temos aqui 10 mandamentos, sendo que 8 são mandamentos negativos. Não faça, não faça, não faça, não faça. Você tem 2 mandamentos positivos. O 4, lembra-te do dia do sábado, e o 5, honra teu pai e tua mãe. Eles servem como uma ponte aqui, por assim dizer, não é? Uma transição muito rica, muito significativa. Há uma peculiaridade na língua grega que ela se repete também em vários textos da língua hebraica. A língua grega tem essa peculiaridade. Quando uma lista nos é dada, por exemplo, a lista dos apóstolos, não é? Todos os que compõem a lista são importantes, mas por algum motivo o que aparece primeiro é o mais importante. Isso acontece em alguns textos também do Antigo Testamento. Ele serve como um modelador, ele vai modelar o que acontece depois. Observe então a segunda tábua das leis. Qual é o primeiro que aparece? É um mandamento positivo: honra teus pais. Depois ele passa a dizer, observe, não matarás, não adulterarás. Em princípio ele está falando aos filhos, não é isso? Honra teus pais, então ele está falando também aos seus filhos. Mas é a autoridade maior que Deus que está falando a todos nós. Não mate, não roube, não furte.
Perdão, não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não cobice. Todas essas coisas, meus irmãos, os pais têm a responsabilidade de instruir os seus filhos. Eles têm que dar exemplo de vida e educar os seus filhos. Basta ler Deuteronômio, capítulo de número 6. Quando Deus fala através de Moisés, para Moisés falar ao povo, inculca na cabeça dos seus filhos a lei. Ponha na cabeça deles. Fale delas ao andar, ao entrar, ao sair. Fale delas a todo momento. Faça entrar na cabeça deles a lei. E depois ele vai dizer que isso é para o vosso próprio bem, para que tenham vida. Para que tenham vida. E esse mandamento é o primeiro mandamento com promessa, de lá terminar o texto. Então observe, meus irmãos, que quando há desonra aos pais, aquilo que os pais falam também é descaracterizado, o valor do ensino dos pais é descaracterizado. Ainda que o pai ensine não matar, e matar no sentido lato também, todos os mandamentos são latos. Olha, os filhos têm um problema com esse tema, e com o adultério, e com o furto, e com falar mal. Como nós observamos pais que dizem: filho, não fale dos outros, não fale mal dos outros, pare com mexeriqueira. Mas o filho surpreende-se com o pai e com a mãe a falar mal dos outros. O pai ensina uma coisa com ordem, com uma orientação, mas na prática ele faz outra. É como nós aprendemos, ou fomos rememorados agora há pouco. A nossa oferta não é só o dinheiro que nós entregamos, é a nossa própria vida. É tudo. Nosso próprio coração está envolvido nisso. Então aqui há um desencadeamento que traz enorme prejuízo à família e à sociedade quando nós não respeitamos os nossos pais, os ensinos deles provenientes da Escritura. Estamos aqui a pensar em pais, não é? Que ensinam o que deveriam ensinar a Escritura para os seus filhos, a inculcar na cabeça dos seus filhos a palavra, e não ensinam. Então a sociedade ali, a menor sociedade, o primeiro núcleo da sociedade é a família, está sujeita a cair facilmente em diversas violações dos outros mandamentos. Vá Levítico. Vá Levítico capítulo 20. Verso 8. Até o verso 22. Levítico 20. 8 até 22. A gente vê esse texto como um envelope. Esse estudo hermenêutico, né? Um envelope literário. Ele começa e termina com uma forma parecida, e tudo que está lá dentro está incluído na mesma carta, né? Na mesma mensagem. Ele começa no verso 8, termina no verso 22, um conjunto de ideias, com a admoestação para guardar e cumprir os estatutos do Senhor, as ordens do Senhor, né? Observe aí, verso 8: guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifico. Vai lá para o verso 22: guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitar de sangue. Então ele começa e termina com o mesmo tom. No entanto, meus irmãos, aí o texto passa a falar acerca do mandamento sobre os pais, mas só começa. Ele lembra os mandamentos sobre os pais. Depois ele deixa o mandamento dos pais e passa a descrever uma série de problemas relacionados com a sexualidade. Então, verso 9 diz assim: se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre a terra. Então, após relembrar aqui o quinto mandamento, Deus fala através do seu servo
de uma série de violações no campo da sexualidade. Valendo, eu só vou chamar a atenção para algumas coisas. Verso 10: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, sabemos que ele será morto adúltero e adúltero. Verso 11: o homem que se deitar com a mulher de seu pai, terá descoberto a nudez de seu pai, ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, tal igual, serão mortos, fizeram confusão. Verso 13: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Verso 14: se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é, a ele e a elas queimarão, ou seja, serão mortos. Maldade no meio do povo de Deus. Verso 15: se também um homem se juntar com um animal, será morto. Matarás um animal. Se uma mulher se achegar a algum animal, se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal. Verso 17: se um homem tomar a sua irmã, e ele vai falar filha de seu pai ou filha da sua mãe. Verso 18: se um homem se deitar com mulher no tempo da enfermidade dela. Então ele vai aqui falando de uma série de pecados relacionados à sexualidade. Verso 20: se um homem se deitar com a sua tia, morrerão. Verso 21: se um homem tomar a mulher de seu irmão, mais uma vez, eu não disse, ficarão ambos sem filhos. Observe, meus irmãos, em Levítico 9, então, a desonra ao pai, primeiramente, é tratada com muita severidade. Era assim que era tratado. Aí se fosse hoje assim, não é, meu irmão? Aí se fosse hoje assim, não restaríamos muitos, não é? Não restaríamos muitos de nós. O Senhor cumpriu a lei, então muita coisa mudou, não é? Mas era muito severa. E por que, meus irmãos, era severa? Por que era severa? Que a rebelião contra os pais, meus irmãos, é o primeiro passo para destruir a sociedade. É o primeiro passo para corromper todos os outros núcleos sociais. O primeiro núcleo é a família. Você destrói a família, você desonra a família, passa a desonrar todos os outros relacionamentos. E passa a minar toda uma sociedade. Bom, nós falamos de coisas que nós estamos a ver na presente época. Nós sabemos que a família, meus irmãos, é a célula primordial, é a célula, chamamos de célula máter da sociedade. Então, quando você desestrutura a família, que é uma criação divina, instituída por Deus, criação, é isso? De Deus, implicará também uma desestabilização de toda essa estrutura que Deus criou, que nós chamamos de sociedade humana. Então, se os filhos não respeitam os pais, meus irmãos, eles vão respeitar aqui. Aqui outra relação ele vai respeitar. A tia, o tio, o primo, a prima. Para os filhos, o bem mais amado são os pais. São seu modelo. Não? São seu modelo, sua referência de vida. Deve ser. Então, quando não há honra, desencadeia-se uma série de problemas estruturais da família e da sociedade. Então, por isso, a honra aos pais é o que dá fundamento à ordem social. Só que essa honra, meus irmãos, ela vai mais fundo do que isso. Ela é um reflexo do nosso temor a Deus. O apóstolo Paulo, ele repete esse ensino do quinto mandamento na sua carta aos Efésios. Então nós aprendemos lá, por exemplo, tanto em Deuteronômio 5,16, sobre a necessidade dos filhos obedecerem aos seus pais. Quando você vai em Efésios, peço que você abra,
O verso 11 diz assim, Efésios capítulo 6, verso 1. Paulo está a falar para a igreja, para crentes, não é? A falar para a igreja. Filhos, observaram, meus irmãos? Filhos. Olha o sentido lato da palavra. Essas pessoas não eram filhos de sangue do apóstolo Paulo. É a igreja de Cristo, mas ele os chama de filhos. Olha, autoridade, não é? Então Paulo é como pai dessa família, igreja, não é? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então, os crentes, os filhos crentes, eles devem obedecer aos pais. Aqui ele lembra que esses pais são, ou estão no Senhor, ou seja, são pais também crentes. Temem ao Senhor. Pertencem ao Senhor. E ele fala, façam isso porque isso é justo. A ideia de ser justo isso é guardar a lei. Isso é obedecer a Deus. Isso reflete o teu temor por Deus. Então isso é justo. Você teme a Deus? Então obedeça os meus pais. Então o ensino é que honrar os pais reflete o nosso temor ao nosso Deus. Que eu temo a Deus, então também tenho respeito para com os meus pais. Não vamos confundir, obviamente. Nossos pais não são os nossos deuses. Não são. Nossos pais são nossos pais. Sinceramente, os pais são péssimos deuses. Não devemos tratá-los como deuses. Mas porque nós temos um Deus a quem nós amamos e servimos e tememos, e Ele nos ensina a temer, a respeitar os nossos pais, então por temor a Deus, agora nós temos mais razão para respeitar os nossos pais. É um reflexo do meu temor ao meu Deus, ao nosso Deus. O Senhor estabeleceu a família, meus irmãos, como uma escola, né? Como uma escola. Nesse texto eu diria uma escola onde a gente aprende a temer. No bom sentido da palavra. No bom sentido da palavra. Porque os pais eles não são Deus, mas são um espelho da autoridade divina. Não é? Para os filhos, a maior autoridade no contexto familiar são os pais. Um espelho da autoridade divina. Obviamente, quando nós estamos ali a falar, a tratar nossos pais com dignidade, atribuindo-lhes o valor que eles merecem, que deve ser atribuído a eles, conforme significa a palavra honra, vimos lá no começo, ao fazer isso, nós estamos também prestando honras, glorificando ao nosso Deus. Então, a santidade e o temor e pode ser notado dentro da própria casa. Não é uma coisa só interior, íntima. Ela é revelada. É revelada nos relacionamentos. E concretamente na relação com os pais. Honrar os pais refletindo o temor a Deus. Por fim, meus irmãos, por fim, esse texto vai nos ensinar, e nós vamos falar mais dessas coisas. Esse texto vai nos mostrar que o mandamento vem com uma promessa de vida longa, de bênçãos. As 3 vezes aqui que nós mencionamos este mandamento, tanto em Êxodo, Deuteronômio e a carta de Paulo aos Efésios, falam dessa promessa de Deus. Observe lá, Êxodo 20, verso 12, aí vem a promessa, vem o anexo da promessa. Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Promessa de vida longa. Deuteronômio 5,16. Para que se prolonguem os teus dias, e ele acrescenta, e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, ele vai aqui trazendo mais informação.
lançando mais luz sobre esta vida longa. Efésios 6, verso 2 e 3 diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Nós devemos dizer aqui de antemão, meus irmãos, que isso não é uma garantia automática, não é? Não é uma garantia automática, mas é uma regra geral das bênçãos de Deus sobre aqueles que obedecem a palavra de Deus. O outro lado, que é a desobediência, líquido e certamente, meus irmãos, vai trazer caos, vai trazer morte, destruição. O facto de ter uma promessa anexada a esse mandamento nos ensina, meus irmãos, pelo menos duas coisas. Que quem aprende a honrar seus pais vai aprender sabedoria prática para viver melhor, para viver bem. Livro da sabedoria de Salomão nos ensina ricos ensinos. Ele lá no começo vai nos tratar também com essa mesma linguagem ampla. Lato, filhos, né? Nos trata ali como filhos, outros ensinos, outros filhos. Ele vai mostrar como a gente vai viver de forma apropriada, boa, se nós ouvirmos instrução, se nós ouvirmos a palavra. Então, quem aprende a honrar, vive com sabedoria e colhe bênçãos, meus irmãos. Pais que honram a Deus ensinam. Pais, então preste atenção nisso. Você que honra a Deus, quer honrar a Deus, ensina os teus filhos a te honrar. Ensina ele. Ele precisa te respeitar. Ele deve te respeitar. Ele deve atribuir valor a você. E você, filho, que honra os pais, consequentemente você vai aprender a honrar a Deus, a temer a Deus. Porque a ordem é 25 para baixo, né? Vem de Deus. Mas isso também é uma aplicação coletiva, já que aprender a honrar nos leva a uma vida com sabedoria e consequentemente colhemos bênção num núcleo menor, que é a família. Isso extrapola para a sociedade, meus irmãos. Isso exala para a sociedade. A sociedade é composta por esses pequenos núcleos chamados família. Então, quanto mais nós vivemos, quanto mais a igreja vive em conformidade com aquilo que o Senhor Deus ensina, mais luz ela irradia, mais ela salva essa terra, porque esse é o nosso papel, né? Que luz e salva essa terra. Então isso tem uma aplicação, tem uma influência mais ampla nos nossos lares e na sociedade. Então, se nós queremos ajudar a dar algum contributo para resolver os problemas da sociedade, ouçamos a Escritura, ouçamos a palavra do Senhor e apliquemos essa palavra na nossa própria vida, no nosso próprio núcleo familiar. Já estamos a começar bem se fizermos isso, meus irmãos. E isso aos poucos vai irradiando. As pessoas ao nosso redor vão sentindo o que é você, o que somos nós, como é que é a nossa família, como é que são os nossos filhos, não é? A sociedade pode nem sempre falar, mas estão sempre observando a igreja, sempre observando aqueles que se chamam de seguidores de Cristo, de tementes a Deus, de crentes, não é? Então, atentemos para isso, meus irmãos. O Evangelho, ele restaura a nossa relação com Deus. Consequentemente, nós vamos ter uma relação diferente dentro de casa já, e também com a sociedade. Eu queria aqui, meus irmãos, fazer umas considerações antes de a gente concluir a reflexão desse texto, com uma pergunta. Houve na Bíblia gente que desonrou seus pais? Ou que desonraram seus pais? Você se lembra de algum caso na Bíblia em que algum filho desonrou o pai, a mãe? De fato, se você diz sim, há mais de um, há vários casos. É bom a gente pensar neles, ainda que sejam exemplos negativos, né? Mas é bom lembrar deles, porque houve consequências, meus irmãos, que são consequências amargas, terríveis.
Eu não vou citar todos eles que eu vi hoje, de ontem para hoje. Eu vou citar um outro e eu vou falar das consequências. Olha para Jacó. Todo nome, né? O enganador. O enganador. Gênesis 27. Ele, com o apoio da mãe, pecado social, não era só dele, da mãe, ele mente e se disfarça para enganar o seu pai, Isaac, para tomar a bênção destinada a Isaac. A Escritura não esconde os defeitos dos servos, meus irmãos. Ela não põe cobertores. Ela não está a ensinar a você a ser igual. Ela só está a mostrar que eles erraram. Jacó, meus irmãos, enganou seu pai, ou seja, ele desonrou o seu pai. Quebrou o quinto mandamento. Engano deliberado, planeado. Isso é consequência, meus irmãos. Ele se aproveitou da cegueira do pai, da velhice do pai. Que mal. Que mal. Nós esperamos a Escritura ter padrões perfeitos de homens, mas a Escritura não é um livro de homens perfeitos mesmo, exceto o Redentor Jesus. Todos os demais homens, meus irmãos, imperfeitos. Então não espere encontrar na Escritura, exceto Cristo, homens e mulheres perfeitos. Não é essa a intenção da Escritura, ela não foi escrita para isso. Mas ela mostra homens que acertaram, homens que erraram. E Jacó, meus irmãos, infelizmente, ele se aproveitou da velhice e da cegueira do seu pai. E desonrou seu pai. Ele colheu o fruto. Uma das consequências da desonra ao seu pai, lembra que nós falamos lá atrás, que diz estrutura da sociedade, estrutura da própria família e depois vai descambando para a sociedade. Jacó colhe, sofreu com o mesmo assunto. Os filhos de Jacó, os irmãos de José, mentiram para Jacó. Os irmãos de José venderam José como escravo do Egito. E os seus irmãos embeberam lá uma túnica de sangue para iludir Jacó com a ideia de que José havia morrido. Que engano cruel, que desonra ao pai. Mentiu, trapacearam, plural, pecado social, né? Não foi um irmão, foram os irmãos de José. Que sofrimento Jacó teve, meus irmãos. Ele enganou o pai, mas agora ele também sofre por causa da desonra dos seus filhos. Isso tem uma consequência longa. Não basta você pensar, José foi preso, foi vendido como escravo, passou a viver como escravo. Olha a consequência social. A Bíblia fala também lá e essa história que eu contei está em Gênesis 37, verso 31 a 35, começa a tratar dela. Mical mentindo para Saul, está lá em 1 Samuel 19. Queria falar um pouco de Absalão. Sabe quem é Absalão? Você sabe, né? É o filho de Davi, o rei Davi, o querido Davi, um dos modelos que ele tem, né, como homem de Deus, imperfeito, mas alguém que nos é tão caro, né? Aí você lê lá em 2 Samuel capítulo 15 a história de que o filho de Davi, esse homem chamado Absalão, ele ganha o coração do povo de Israel e organiza um golpe e tenta usurpar o trono do seu pai Davi. Desonra, rebelião, traição política. Olha o que acontece nesse caso, meus irmãos. Ele não desarranja só os relacionamentos intra, ou seja, do lar, pai, filho, irmãos, mãe, parentes próximos. O reino de Israel, a sociedade israelita, sofre
Por causa de que naquele núcleo familiar houve desonra ao pai. Só para citar algumas consequências, lê lá em 2 Samuel 18, guerra civil em Israel, o povo se divide, derramamento de sangue, dor da nação, pecado contra os pais, desonra, no caso concreto, a Davi, tragédia. 2 Samuel 18, 9 a 15 fala da morte de Absalão, morte trágica de Absalão, morre pendurado numa árvore, atravessado por dardos. E ainda assim o coração de Davi é desfeito, sofre. É pai. Ainda que o filho tenha feito o mal, Davi o amava. E a Escritura mostra lá, em Samuel 18, 33, que Davi chora e chora amargamente pelo filho rebelde. Absalão, meu filho, meu filho. Percebe o sofrimento, a dor, o estrago que causa o desprezo ao pai, os pais, a quebra do quinto mandamento. A gente vai perceber isso, meus irmãos, a médio e longo prazo. O rio vai, quando há um desvio, vai indo longe. Demora um pouquinho, mas se você for seguir o curso das águas, você percebe que o rumo mudou, está fazendo estragos. Uma família aqui, outra ali, outra lá, e a estrutura social. Deus é sábio. Nosso Deus é plenamente sábio, meus irmãos. Honra o pai. Honra teus pais. Esses casos mostram para a gente, meus irmãos, que a desonra aos pais pode envolver mentira, pode envolver manipulação, traição, aberta rebelião, não é? E traz consequências graves, quer pessoais, quer sociais. E certamente fere ao nosso Deus. Fere ao nosso Deus. Que é uma quebra ao seu mandamento. A Bíblia não esconde isso, meus irmãos. E além disso, nós devemos lembrar o seguinte, que tem alguém por trás dessas questões, muito interessado nessas questões. Satanás sabe qual é a importância da família. Satanás sabe do mandamento do Senhor, o nosso dever de honrar os pais. E ele sabe as consequências que advêm da quebra do mandamento. Lembra que o Senhor disse, nosso Senhor Jesus Cristo disse sobre este que é ladrão? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Só nessa frase, meus irmãos, nós poderíamos aqui parar e abrir um leque e pensar no que está acontecendo com a sociedade na qual nós estamos a viver. Como as famílias têm sido atacadas. Como a estrutura social estabelecida por Deus tem sido vilipendiada, desprezada. Nossas crianças são alvos desse ensino. Os adultos são alvos dessa estratégia para desprezar a família, para desvalorizar a família. Um desprezo à autoridade familiar tem sido atacada constantemente nos últimos anos, meus irmãos. Não só, obviamente, mas é notório como isso tem acontecido tão intensamente na nossa geração. Satanás sabe que isso destrói a família, a desonra destrói a família, mas não é só a família. A sociedade se corrompe, meus irmãos. Deus é sábio, meus irmãos. Honra teus pais. Dá valor aos teus pais. E como é bom ler a continuidade do texto de Jesus, né? Eu citei aí João 10:10. Que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Todavia ele acrescenta: eu
Vim para que tenham vida e vida em abundância. As promessas do mandamento, agora nós sentimos em Jesus, mano. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus Cristo faz em nós novas criaturas. Se nós temos indisposições no coração e naturalmente inclinado à rebeldia, o pecado habita em nós, a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza é de se levantar contra toda a autoridade, de pensar somente em nós, de querer tudo para nós, da cobiça, o último mandamento. O que Cristo fez por nós, meus irmãos? Ele faz de nós nova criatura. Ele cumpriu toda a lei. Jesus é o perfeito modelo de obediência ao Pai. Ele obedeceu o seu Pai até o fim. Isso envolveu morte e morte de cruz. Lembra do Getsemane? Vertendo sangue. Se possível, meu Pai, livra de mim esse cálice. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Honra ao Pai, mesmo diante da morte. Para resgatar um povo de propriedade exclusiva sua, meus irmãos. Para que esse povo tenha vida e tenha vida em abundância. Você quer ter um coração disposto para com seus pais? Ame Cristo. Quer ter um coração disposto a respeitar os seus semelhantes, a respeitar as autoridades legitimamente constituídas? Conheça Cristo. Porque é Ele que muda o nosso coração. É Ele que faz a gente diferente. É Ele que ilumina o nosso entendimento. É Ele que dispõe-nos a fazer o que é bom. Então venha para Cristo. Põe Cristo no centro da tua vida. Do louvor da glória dele. Para o teu próprio bem. Para o nosso bem. Para o nosso perpétuo bem. Deus abençoe. Vamos ser